isso aí, pessoal. Mais um episódio do Podcine. Qual o nome que a gente colocou mesmo? Nem lembro mais desse novo formato. A gente vai ter que ver a outra gravação. Às vezes, cada gravação a gente bota o nome. A gente começou no grupo, né? Era alguma coisa para, sei lá, o tempo. Então, Podcine a reunião. Aproveitando que eu vi Friends a reunião um dia desses, vai ser Podcine a reunião esse. Oi? Você viu agora só? Vi agora só, um pouquinho atrasado. É porque quando eu ia assistir, o Matthew Perry tinha acabado de falecer. Aí eu ia me abalar psicologicamente, né? Enquanto mais que o Chandler é o personagem da minha vida, vamos botar assim, tanto que meu gato foi homenageado com o Chandler. O nome do meu gato é Chandler Bing, né? Então eu me distanciei do acontecido para poder assistir. Hoje nós vamos começar falando então de Capitão América. Qual a impressão que vocês tiveram? Capitão América é Brave New World, como é que é a continuação do nome? Admirável Mundo Novo. Ah, isso, obrigado, em português. Admirável Mundo Novo. Quem puxa aí, Capitão América? O que falar desse filme? Eu acho que eu vi semana passada, cara. E eu tô aí, eu vou deixar você começar, porque eu tô meio ainda, não sei. Assim, ele é um filme, assim, que eu definiria como não sei. Porque, assim, eu comprei muito a ideia do Sam Wilson Capitão América. Eu gostei da série, de como terminou a série do Capitão América e Soldado Invernal. Eu comprei muito a ideia. Mas o filme, cara, parecia que era um filme sobre qualquer coisa, menos o Capitão América. Ele parecia um coadjuvante no próprio filme. E, assim, é um filme genérico de aventura com super-heróis. Eu não tenho muito o que dizer, não. A gente vai, né? Depois das opiniões, a gente pode até destrinchar algumas coisas com relação o filme e o que pode vir no futuro por conta do filme. Mas se pegar só esse filme e analisar ele separado de todo o contexto do que é o universo da Marvel, é um filme de aventura com herói. Se não tivesse, de repente, o Hulk vermelho e o Capitão América fosse qualquer um desses personagens genéricos de filme de aventura, funcionaria do mesmo jeito. Eu acho assim, né? Eu não consegui ver no cinema, vi no streaming, e cara, pô, eu também compro o Sam Wilson como Capitão América, acho que foi muito legal a transição como foi feita. Gostei muito da série também, da química que ele tinha com o Sebastian Stan lá, o Soldado Invernal, né, com o Bucky. Mas assim, cara, eu acho que eu vi uma coisa que me irritou muito, não sei se você percebeu isso também, bichão, foram as lutas, cara. Eu achei as lutas tão meio plásticas, sabe? Esses negócios meio, sabe, não me convenceu, achei ruim. Eu acho que o chamariz do filme foi somente o Hulk vermelho. Foi isso. Sim. Ficou bom, assim, né? Ficou muito bacana. Ele aparece no final do filme uma vez só. Então, como eu falei, se não tivesse ele, não faria muito. Acho que é muito do público foi para assistir o Hulk vermelho, né? Primeira vez. Para assistir pelo menos um Hulk. Tem muito tempo que a gente não vê um Hulk de verdade, né? Então as pessoas foram para ver um Hulk. Mas se não tivesse em toda a trama um Hulk. E assim, eles tentaram forçar uma barra para conectar que toda a trama foi feita para se ter um Hulk. E, inclusive, a condição de saúde do próprio general Ross. Mas que poderia ser uma trama genérica de espionagem, como foi Capitão América e Soldado Invernal. Que é muito bom, né, cara? Segundo filme do Capitão América. Poderia ser uma trama de espionagem. E eu acho que se fosse uma trama de espionagem, como começou, como o primeiro episódio de Invasão Secreta, sim, com diálogos muito bem trabalhados, com a questão política, eu acho que esse filme seria como se fosse aquele Capitão América 2. Como você falou das lutas, eu acho que eles tentaram suprir a falta de superpoder do Sam. E aí ficou uma coisa meio que armadura, porque quando a gente pensa em armadura, a gente lembra do Homem de Ferro. O Homem de Ferro não lutava. O Homem de Ferro era arma. Não tinha luta corporal. E aí você coloca o uniforme do Capitão América do Sam Wilson, ele é uma armadura, praticamente. Voa.
tem aquelas asas de vibrânio. Então, eu acho que colocar um corpo a corpo, uma luta corpo a corpo com um personagem que precisa fazer coisas que vão além da capacidade humana, sem ter a justificativa de superpoder para isso, ele ter que usar a armadura para lutar, vai ficar realmente muito artificial. É um cara usando uma armadura e lutando. E a gente sabe que ele não tem superpoderes e você precisa, né, dar um up ali na luta por causa disso, porque ele tem que fazer acrobacias, né, se defender de arma, brigar com um monte de soldados ao mesmo tempo, que coisas que humanamente são impossíveis, só que você está falando de um cara que é o Capitão América, e que não tem o soro e precisa lutar como se tivesse. E eu acho que ia ficar artificial, assim, não é uma coisa que me incomodou muito, porque eu já estava esperando que, assim, as lutas teriam que ser sem a roupa, ou teriam que mudar o uniforme dele, ele não usaria um uniforme tático sem ser aquele tipo de armadura. Mas também como é que ele ia fazer para chegar ao nível de um Capitão América? Porque senão seria só mais um espião. Né? Uma coisa que eu gostei, assim, eu gostei que trouxe muito de volta o Hulk do Edward Norton, né? Que é o filme que eu gosto, cara. Eu não acho ruim, não. Eu gosto bastante daquele Esse Hulk só não continuou por conta de problemas de bastidores, né? Contratuais, Aliás, foi o primeiro filme que teve uma cena pós-crédito em cada que o Tony Stark aparece lá para falar com o General Ross, né? Eu, depois de escutar assim, a opinião de vocês, infelizmente, eu não tenho nada por que discordar, não. Foi exatamente a mesma impressão que eu tive em relação ao filme todo. Eu nem quis assistir no cinema mesmo, nem me propus a isso. Esperei chegar no streaming. E eu acho que o bichão, o Bruno, usou a palavra assim, que eu pensei quando eu vi o filme. É genérico. Um filme bem genérico, um filme bem Marvel, aquela formulazinha quadrada que não surpreende mais ninguém, e talvez por isso tenha caído um tanto de popularidade, né? Não teve nada de novo no filme, em termos de estrutura de filme de Marvel. É um filme, assim, legal, um filme passatempo, mas é um filme que ao mesmo tempo que você tá vendo, você tá em casa e você mexe no celular e volta. É uma trama que não tem nada de novo. Escolheram um vilão bem sensal lá, que não dava medo em ninguém. Assim, amarradinho e tal, mas sinceramente não teve nada de novo. Inclusive tem uma coisa que se repete, que não tem nada a ver com Marvel, mas que está se repetindo em muitos filmes e muitas séries, que está me irritando de uma forma, que é aquele ator do Breaking Bad, que fez o Gus Fring, eu esqueci, Giancarlo Esposito. Cara, ele faz o mesmo personagem em todo o filme. E parece que assim, chamaram o cara para trabalhar, só que aí mudaram o roteiro, não tinha mais o que fazer, jogaram eles em algumas cenas ali totalmente sem importância. Parece que usaram o cara porque estava obrigando a usar, porque o personagem era totalmente descartável. Tão genérico quanto o filme. Exatamente. Eu lembrei dele agora do filme por sua causa, que eu nem lembrava que ele tava eu lembrei. Não, exatamente. A trama do filme, construída pelo vilão, pelo líder, me lembrou quando fechou toda a trama, a gente descobriu toda a motivação do vilão. Assim, a trama foi tão inteligente que eu me lembrei do Reed Richards no filme do Doutor Estranho, falando pra Wanda que o poder do raio negro está na fala. E aí, ele foi tão inteligente que a Wanda mata o raio negro tampando a boca dele na hora que ele foi falar. Ou seja, o cara mais inteligente do universo fala pra vilã qual é o ponto fraco do parceiro super-herói dele. Pra você ver o nível de inteligência que eu comparei ao vilão desse filme, ao líder. Você ia durar muito no Rio? Ia durar muito no Rio? Cara, eu falei, cara, sério que o maluco recebeu o sangue com raio gama na cabeça, ficou super inteligente. Perguntou tanto? E assim, o cara passa o filme inteiro com uma trama que, assim, no final das contas, não faz o menor sentido. E eu acho que para mim ainda foi pior, o que piorou a situação foi ter visto depois de Thunderbolts.
Porque aí eu falei, porra, que Thunderbolt a gente não vai comentar aqui hoje, mas Thunderbolt é muito bacana. É muito, porra, saiu. Próxima gravação a gente fala depois. É porque essa semana foi complicada em vários sentidos. Mas assim, aí, porra, eu olhei. Tanto que, cara, eu não vejo filme em 2 dias. Eu acho que Capitão América foi 2 dias. Terminei num dia. Faz o treino de ver. Agora, acredito eu que no quadrinho seja assim também, mas isso que o Bruno falou, eu acho que perde um pouco a essência do Capitão América, não de ele não ser um super soldado, dele não receber o soro, né? Então ele ser mais comparável ao Homem de Ferro do que ao Capitão América anterior. Eu acho que isso, acredito eu que no quadrinho seja assim também, mas nas HQs existe esse conflito, mas perde a essência um pouco. Nas HQs existem esses 2 conflitos, né? O fato dele ser negro e o fato dele não aceitar o soro do super soldado. Existem esses 2 conflitos nas HQs, né? E eu acho que a ideia das HQs, realmente, quando isso aconteceu, realmente foi trazer essa questão do Capitão América negro, né? E, assim, foi muito bem construído, e eu também achei muito bem construído isso. É porque na série as coisas acontecem muito rápido, né? No quadrinho as coisas demoram um pouco mais para acontecer. Você vai apresentando vários argumentos, né? Você não força um acontecimento como se fosse assim, não, isso tem que ser porque a gente tem que colocar um Capitão América negro. Não, as coisas nas HQs aconteceram de forma muito natural, mas existe levantam esse debate da questão da questão racial. E assim, você falando assim, talvez até pela questão do Isaiah Bradley antes ter tido o soro, né? Ele esquecido, amargurado e tal, talvez isso possa até, né, ter um certo conflito assim para ele também. Porque, na verdade, porque os filmes do Capitão América, eles tratam o Capitão América de forma muito diferente. Porque quando o Isaiah ele é apresentado, a gente percebe uma outra versão de um Capitão América que o Isaiah foi usado como uma arma no início da carreira dele como super soldado. Ele foi colocado para morrer. Tipo assim, te dou o soro do super soldado, joga ele lá e vamos ver o que vai acontecer. O Steve Rogers, ele não foi usado como arma. O início do filme dele, depois do super soldado, ele é a imagem do Capitão América. Ele é a imagem da América. Um homem louro, branco, forte, que tem uma imagem, a imagem que a América queria passar. Tanto que aparece ele participando de eventos, de peças, né, dele sendo o motivador dos soldados americanos. Ele que escolhe, quando ele percebe que ele não está sendo, que ele queria ser um soldado. Quando ele percebe que está sendo usado como peça publicitária da guerra, é que ele vai contra todo o comando e vai para a luta. O Isaiah não. O Isaiah ele foi usado como arma, como algo para ser descartado. Né? Como outros foram testados antes com soro e não deram certo, e foram enterrados e como indigentes. Né? Tem esse conflito nos filmes, e aí você tem, né? Quando você consegue fazer essa análise do início do filme do Capitão América, com a série, a apresentação do Isaiah, e o conflito hoje de ter o Sam Wilson como Capitão América, você consegue perceber, né, que é um debate sobre racismo, é um debate sobre representação racial. Né? Nos quadrinhos as coisas acontecem de forma diferente, apesar de haver o debate, né, de ter feito isso como uma forma de impactar mesmo, porque os Estados Unidos tem uma questão racial muito forte, as coisas aconteceram de forma mais orgânica. Porque as HQs saem de 15 em 15 dias, né? Entre uma HQ e outra, tem outras que saem, né, nos intervalos, né? A série não, a série ela é mais propositiva, ela é mais centrada no seu objetivo único. E aí fica mais exposto essa relação. Agora, aquele representante não fã de Marvel, aquele companheiro do Capitão América, ele surgiu da onde exatamente, que eu não lembro dele de outras séries e filmes? Na série do Falcão. Então, na série. Então, eu não estava lembrando dele. Ele surge na série? Então, ele é como se fosse um ajudante mesmo do... Como se fosse o Robin do Batman, né? Ele é um ajudante lá do Sam Wilson. Na série ele aparece também como um dos... da galera ali que faz né, o grupo tático ali, apoio tático, né? O apoio tático, né? E nas HQs ele vira o Falcão. Entendi.
Entendi. Algo mais a acrescentar sobre Capitão América Admirável Novo Mundo? Mundo Novo, sei lá? Vale a pena, se tiver de bobeira, vale a pena assistir em casa. Filmezinho Fazendo comida? De ação, mas... Não é das piores coisas da Marvel, não, mas também tá longe de ser das melhores, né? Não tem. Pior. Thor 4 é algo que me deprime quando eu lembro. Uhum. O Quantumania também, o Homem-Formiga, né? O segundo Homem-Formiga também. Mas nada me deprimiu mais do que Thor 4 e Invasão Secreta. O Thor 4 é o Love, Death and Robots, outra coisa, outra série. É Thunder... Como é que é? Love and Thunder. Love and Thunder. Ele ali... Porque, assim, ele me deprimiu porque eu acreditei que esse seria o melhor filme do Thor. Porque tinha um melhor vilão do Thor. E foi só ladeira. Porra, nem lembro. Só me deprime mais. Vamos pro próximo? Vamos. Saindo de Pato pra Ganso, vamos falar de uma série agora. É a única série hoje do Podcine, que é a série Adolescência. É uma série da Netflix. Vou fazer um breve resumo aqui para quem não assistiu. Adolescência é uma minissérie em 4 capítulos que trata de um crime que o principal suspeito é um adolescente, né? E o foco da série é a relação familiar desse adolescente e algumas questões relacionadas ao bullying, à vida moderna dos adolescentes, né? Eu já me adianto aqui e digo que, para mim, junto com outra série, que é o... esqueci o nome da série agora. Para mim, é a minissérie da década. Para mim, né? Na minha opinião, óbvio. Não estou dizendo que é a melhor, mas estou dizendo que é a que eu mais gostei. E assim, eu tô tentando lembrar o nome da outra minissérie que eu adorei também, é da HBO Max, que Max voltou a se chamar HBO Max, né? Que é com a menina que fez o Titanic. Como é que é o nome dela? Kate Winslet. Com a Kate Winslet. Qual é a série dela que ela é uma detetive? Ela é uma detetive, muito boa. Esqueci o nome. O nome dela, o nome da série. O nome da série. Pergunta o Oráculo aí, Anderson. Então, para mim, essas duas foram a minissérie do ano, da década até agora, pelo menos, né? E assim, eu acho que o Anderson não assistiu, mas o Bruno assistiu, ele pode falar um pouco mais sobre essa série. Da Netflix em 4 capítulos. Sim, fantástica. E assim, como sou professor, eu vivo esse ambiente, né? De escola, né? Mare of Easttown, isso. O nome não ia vir, não. Boa, anotem aí, para essa dica aí. Então, é uma série que praticamente foi obrigatória para todo professor. Todo mundo que trabalha em escola comentou, assistiu essa série. É uma série que é dever de casa para todo mundo, principalmente para quem tem filhos e para quem trabalha em escola. É um alerta essencial. Ali é a arte imitando a vida mesmo. Ali é a essência do que é a arte que imita a vida. A série não exagera em nada. As pessoas vão olhar, não, mas calma, a série está extrapolando um pouco a história para criar algum tipo de efeito. Não, é uma realidade. Obviamente não é regra, não é uma realidade em todas as escolas, mas é uma realidade que precisa ser combatida. E a série trata exatamente do extremo. Como se chegar ao extremo de uma coisa que pode ser banal, né? Que a gente, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era uma coisa completamente banal, e que hoje virou um problema de criminal e de saúde pública. A série, ela vai tratar, como o Felipe já falou, vai tratar das relações familiares e principalmente das relações sociais entre jovens e adolescentes e a internet. A internet também é uma ferramenta essencial para que a trama seja desvendada, né? Para que a gente consiga chegar, né, do início da série até a conclusão, né? A internet, ela passa ali bem como uma ferramenta essencial para que tudo acontecesse. E a gente só vai conseguindo ter essa percepção com o tempo, né? Porque você não começa... A série não começa te mostrando que o problema é a internet, que o problema é o bullying. Ela vai te mostrando, e assim, é fantástico, é um plano de sequência e que você não consegue descansar, né? Então, tudo que está acontecendo é como se você estivesse fazendo parte daquilo tudo. E aí você não descansa, você não relaxa, você está sempre atento e ligado, e você vai percebendo as coisas junto com os personagens.
você não consegue tirar a conclusão, você não consegue dizer, não, realmente foi, o garoto é culpado ou não, o garoto é inocente. Você não consegue, você tá na posição de um personagem ali também. E é angustiante, porque você quer saber o que aconteceu, você quer saber o porquê das coisas acontecendo, né? Uma hora você está acreditando num lado, outra hora você está acreditando no outro, você não sabe em quem acreditar, e você só consegue realmente perceber o que aconteceu no final, né? Quando você tem a certeza do que aconteceu, você só consegue ter no final. E aí você vai pontuando ali, né? Linkando tudo o que aconteceu e chega à conclusão de que o problema não é só a internet, o problema não é só o bullying, o problema não é só a família. Né? É o quanto essas três coisas juntos podem causar uma tragédia. É uma série extremamente reflexiva e assim, eu acho que é importante que ela seja uma minissérie para que ela não fique cansativa, porque você fica realmente ligado à série inteira. Então, 8 episódios de uma série dessa, as pessoas não conseguem. É uma série que você consegue ver num dia. Assim, você vai querer ver num dia. E ela precisa ser curta, ela precisa ser direta e ela precisa ser dinâmica para que você não se desligue dela. E é isso, é uma série fantástica, é uma série dever de casa para todos, do pai, todo educador e para os jovens também, eu acho que é importante. Ô, Bruno, pode falar, mano. Não, vai lá, fala. Não, eu ia fazer uma pergunta, assim, eu não vi ainda, eu quero muito assistir, mas ainda não assisti. Eu ia te perguntar aí como professor, assim, você, não vou sei citar um caso específico da série, mas você já viu algo, por exemplo, que para a série acontecer no ambiente, né, acadêmico, assim? Assim, não ao nível como acontece na série, chegar a ter um crime de um assassinato. Não nesse ponto, né? Eu já tenho de colegas, né, relatos com relação a suicídio, né, mas que fica só no campo da subjeção. Ah, será que foi? Mas com relação a alunos que se desligam da escola por conta de bullying, alunos que entram em estado de depressão por conta, não só por conta do bullying, mas por conta de rejeição entre grupos, aqueles alunos, grupos que se fecham e o aluno que fica meio afastado, não consegue interagir, né, e fica meio deslocado, né, que não é diretamente um bullying, mas é uma forma de você, né, não tratar, né, não é uma forma de você destratar, mas de não tratar as pessoas com o mínimo de empatia e cordialidade, né, e pessoas que são mais sensíveis a essa situação, a gente vê praticamente todo ano, né, alunos que, não só bullying como como a gente vê de brincadeiras, de piadas, nada mais, mas que a gente acharia, né, no passado, que a gente acharia, nada demais, um apelidinho aqui e tal, não sei o quê, porque o menino é baixinho, o outro porque o outro é gordo, que não sei o quê, mas com relação a racismo mesmo, de alunos de ofensas, né, de ofensas, injúrias raciais dentro do ambiente escolar, né, e isso se reflete muito dentro da família, isso de famílias que propagam a cultura do racismo, né? E não tô falando de piada, de brincadeira, não. Estou falando do racismo mesmo, do querer o mal, de não gostar mesmo, de não querer relação com pessoas pretas. E ser uma coisa meio que velada na sociedade, mas propagada dentro de casa. E a criança, o adolescente, acaba, né, refletindo isso na escola, porque ela é um repetidor do que é dito em casa, né? E aí você começa a perceber que algumas atitudes, né, não condiz com o que deveria ser certo, né? Aí a gente começa a perceber, pô, essa criança, você vê que ela não gosta muito de brincar perto, que ela não interage com pessoas pretas, e aí por que você não gosta do seu coleguinha? Então isso, cara, isso tem todo ano, é muito triste, porque é uma criança, e ela não aprende isso sozinha, né? Ela leva isso de algum lugar para dentro da escola. E como é que se combate isso, né? Porque você não combate esse tipo de crime, você não combate esse tipo de escrotidão no galho, né? Você combate isso na raiz. Aquilo ali é o fruto, né? Você não combate a praga no fruto. Você tem que combater na planta toda. E como é que você faz isso dentro da casa daquele aluno, daquela criança?
É uma coisa muito difícil de você fazer. Você vai ensinar para o garoto na escola que não é certo, aí ele vai para casa e aquilo passa a ser certo. A criança fica meio confusa, né, em relação a isso. Mas tem muita coisa na escola que você vê, que você percebe, algumas brincadeiras que você percebe, que é assim, você olha assim, você fica, pô, cara, isso aí tem alguma coisa de estranho nesse tipo de brincadeira aí. Né? Eu acho que o grande ponto, né, o grande benefício que essa série trouxe é essa discussão em sociedade de vários temas. Por exemplo, a série não fala, pelo menos não que eu lembre, não diz nada sobre racismo. Mas a série fez a gente discutir agora sobre racismo. E não fugindo do tema. Sem fugir do tema. Assim, lembrando o Bruno. Eu já peguei alunos, né, de final de aula, assim, a galera sair, você saindo da sala, assim, você olhar a cadeira e ter uma suástica desenhada na mesa. Sério, cara? Aluno, assim, de 9º ano. Eu não pego alunos mais novos, né? Eu só vou dar aula para aluno de 9º para médio, né? A minha didática é meio pedagogia. Né? Aí você olha assim, isso. Essa criança sabe o que está fazendo? Né? Será que ela sabe mesmo? Porque ela já tem, né? No 9º ano ela já tem aula de história já relacionada a 9º ano é qual idade? A essa temática, né? 14, né? 14 anos, né? Os mais atrasadinhos aí vão ter 15. Alguns mais adiantados, 13, mas essa faixa aí. Será que não tem noção? Assim, eu acho que realmente não tem. Eu acho que realmente não tem. Eu me colocando no lugar deles como aluno, eu já fui aluno, já fiz merda pra caramba. Eu acho que não tem. Não tem a real noção do que é. Eu não consigo ver, porque eu também não tinha essa real noção. Mas a gente tinha punição, né? Que acho que é o que está faltando hoje em dia, é a punição. Porque eu consigo ver perfeitamente um pai justificando, mas ele é só uma criança, ele não sabe o que isso significa. Mas aí o senhor sabe, você deveria ter ensinado isso aí para ele em casa. A gente ensina isso aqui na escola. E ele precisava ter esse reforço educacional em casa. Porque se a gente diz que isso... Porque se ele entende o respeito em casa, o respeito pelas pessoas, o respeito pela vida, quando o professor fala do que foi o nazismo, quando o professor fala o que foi a escravidão, por exemplo, a criança que aprendeu o que é empatia em casa, que aprendeu a respeitar a vida, aprendeu a respeitar o próximo, quando ele ouve uma aula de história falando sobre isso, ele automaticamente faz essa associação. Pô, isso aqui não é legal, porque isso daqui aconteceu assim, 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 e não é legal matar as pessoas, não é legal escravizar, não é legal prender, não é legal colocar discriminar por ser de raças diferentes, ou ser de religiões diferentes. Ele faz essa associação, mas ele precisa ter essa base em casa. Se o aluno chega e ele assiste uma aula de história em que o professor expõe todas as atrocidades que aconteceram durante a escravidão, durante regimes nazistas, fascistas, né, até mesmo comunistas, ele faz essa associação, pois isso não é legal porque minha mãe ensinou que isso daí não é bom, discriminar as pessoas. Mas se ele não tem isso em casa, ele não faz essa associação. E aí ele acha que tá tudo bem, que tudo é uma piada, tudo é uma brincadeira, né? E é realmente aí que tá o problema, porque não há a educação em casa, não há o estímulo à empatia, a colocar no lugar do próximo. Isso está se perdendo dentro da família. A família está perdendo a função a sua função na educação. Porque aí, Bruno, voltando para a série, que isso pode gerar aquele último episódio em que a família assume toda a culpa e fica se perguntando por que, achando que poderia ter sido feito mais, né? Só que aí agora é tarde, né? Exatamente. São nas pequenas coisas que eles poderiam agir. E até, assim, você falou muito a questão argumentativa da série, o debate que ela gera, mas eu só gostaria de pincelar, para encerrar o debate sobre a série, a questão técnica dela, que foi uma coisa que, assim, a técnica de cinema que eu mais gosto disparado é o plano sequência. E a série fez o melhor plano de sequência já feito na história do mundo, para mim. Ah, não. Porque foram... Não? Não acha não? Tem um plano sequência de Changeman. Sabia que vinha. Eu sabia que vinha. Eu sei qual que você está falando. Pelo amor de Deus. O cara foi gênio. Isso que eu ia falar agora, você não cinema. E assim, é plano sequência de cena de luta. Ó, Change todos. Change Dragon, Griffon, Pegasus... Change Marmaid e Change Fênix. Nossa, eu lembro o nome de tudo. 5 super-heróis. Com os soldados Hitler. E mais os soldados Hitler.
Os 5 aparecendo. 5 personagens lutando e o plano sequência pegando todo mundo. Aquilo ali é arco. Então, adolescente. O plano sequência da Aquaman se inspirou no Change. Na Itália. É só o Aquaman. Ali então, não, 5 Change. Mas deixa eu só deixar uma dica. Se você falar da adolescência, me lembrou um filme que, se vocês não assistiram, assistam, porque eu acho excelente também. Chama-se Homens, Mulheres e Filhos. Nunca ouvi falar. Eu procurei aquele, ele é de 2014. E tem o Adam Sandler nesse filme até. E é um filme muito de como pais lidam com os filhos hoje com a questão da internet. É excelente o filme, acho muito bom. Eu sempre digo, assim, para quem... Quando surge um assunto sobre isso, né, sobre pais e como os pais lidam com os filhos na internet, é um filme bem bacana, até com aquele menino do Baby Driver. Sabe? Do motorista, né? Principal lá, ele é um dos principais do filme. O filme é excelente, cara. E tem muito dessa abordagem aí, né, da internet, do controle dos pais, que o pai permite, que o pai não permite. É bem interessante. Homens, Mulheres e Filhos, o nome do filme. Beleza, boa dica aí. Vamos ver se eu assisto. Realmente nunca tinha ouvido falar. E só para encerrar, a série tem o segundo melhor plano sequência já feito, que o primeiro é Changeman. E assim, a série é 100% em plano sequência, e não é aquele plano sequência de 1917, não. Que tem uns cortes do filme 1917, né? Que tem uns cortes meio imperceptíveis. Não, é plano sequência mesmo, papo de ter cena. Você vê a cena, os bastidores, né? Aquela cena que tem um plano de sequência que a câmera voa, que eles botaram no meio da filmagem, botaram um drone, o drone saiu, foi filmando, foi para outro lugar. Assim, é fantástico a forma como foi feito. E até a questão de atuação também, porque nem os figurantes poderiam ter um erro. Tem umas cenas com uma pancada de adolescente que, se um figurante tivesse errado, eles teriam que filmar tudo de novo. Tudo de novo. Então, assim, é um trabalho de direção, assim, fantástico, fenomenal, e de atuação também. E vou ressaltar aqui o fantástico, espetacular atuação do rapaz, do menino de 13 anos, 14 que ele tem, que é o primeiro trabalho que ele fez. E o rapaz arrebenta. O menino, aquele terceiro episódio, se eu não me engano, foi o terceiro, que a cena, o episódio inteiro de atuação dele junto com uma outra atriz, em plano sequência, ele decorar aquilo tudo, ele improvisar algumas coisas e não sair do personagem da aula. E também o destaque para a atuação do pai, eu esqueci o nome dele agora, ele já faz um monte de papéis por aí, mas... a atuação dele, principalmente no último episódio, magnífica, né? Se tiveram muitas pessoas que não gostaram da série, mas eu entendi porque não gostaram, porque queriam... O pessoal, todos eles que não gostaram, reclamaram do final. Queria um julgamento, queria isso, mas a série não é sobre isso, não é sobre julgamento, sistema de justiça, não é isso o propósito. E a série também não é aquela série que te dá algo mastigado. Ele ficou preso por tanto tempo, ele foi solto, foi absolvido, o pai que... Não, a série é para fazer você refletir, então não é para dar nada mastigado mesmo, é para ter debate sobre aquilo, e nisso eles foram primorosos. Exatamente. Mais alguma coisa ou vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo, que é um filme. Esse filme eu não assisti ainda, mas vou deixar o Anderson e o Bruno aí falarem para ver se me animam ou me desanimam a assistir. É o filme A Substância, com a Demi Moore. Pô, Kid, começa aí. Cara, eu para mim, eu acho que o problema de A Substância é que estava na mão do diretor errado. Para mim é fazer Tarantino. Precisava de um pouco mais de sangue. Cara, assim... Ou Anderson, ou do Tim Burton também, talvez, né? Pelo que eu sei da premissa, não? Tim Burton não? Então tá bom. Ali o toque tarantinesco ia ser uma beleza. Mas, cara, basicamente é um filme, né, que traz aborda o assunto dessa exigência, principalmente nas redes sociais, de você ser perfeito, de você ter o corpo perfeito, de você não envelhecer, né, de você... E como a indústria e as práticas comerciais exploram isso, né? Se você não está bem, né, apresentável, você é descartado. Você tem que estar sempre em busca do corpo
bonito, do rosto lindo, sabe, desses artifícios médicos, muitas vezes estão errados, e você vai, mas para se manter, né, na frente dos holofotes, assim, das câmeras, no caso da Demi Moore, né? É legal que resgata a Demi Moore, né? Que tá bem no filme, na minha opinião. Tá bem no filme, nada que poderia ter mais dela, inclusive, no filme. Mas assim, cara, eu não curti muito, não gostei muito, entendi a história e tal, entendi o conceito, né, dessa crítica e tal, que realmente, né, levou a gente a debater muito sobre isso. Mas assim, não sei, eu acho que o terceiro ato do filme, pra mim, desanda de uma maneira que... parecia aquela American Horror Story. American Horror Story. Legal, mas aqui eles cagaram. Você vai... O filme começa bem, cara. Você olha a crítica. Tem um mistério ali, né, de quem ela compra a substância, do que é aquilo ali. Então, assim, te prende, mas depois, cara, eu não consigo... Não foi. Eu acho que não perderia nada se fosse um curta. Para mostrar a essência da ideia que queria ser passada ali. Não precisava ser um filme tão longo. Poderia ser um curta. Eu acho que, assim, eu percebi, a gente percebe a crítica é realmente muito, muito pertinente, né? Eu, como um homem muito bonito, sinto na pele essa pressão. A sociedade me impõe, né, de estar sempre bem, né, apresentável e tal, e apesar de eu não ser um cara famoso ainda, né, não tenho essa pretensão, mas infelizmente, né, sou uma pessoa em que a natureza foi muito, muito generosa. Bom que o Sandro não está aqui para comentar. Que bom! Ele vai deixar nos comentários. Não que ele esteja nesse lugar de fala, longe disso. Não, longe disso. E além de tudo, Bruno, você é humilde também, que é o mais importante, né? Isso aí é uma questão da educação que foi dada, né? Na questão da empatia, da humildade, tudo isso. A humildade é uma das suas... Mas eu também não posso, mas aí também é outra coisa, eu também não posso mentir. Então... O filme é assim, ele tem uma premissa muito boa, começa bem, né, te apresentando os personagens, né, e eu achei ele meio fantasioso, né, e aí acho que a gente acaba se perdendo um pouco na crítica e indo mais pela fantasia da história, da substância. E aí no terceiro ato parece que eu tô numa série dos anos 80, tipo Amazing Story, né? É trash o terceiro ato, é isso? É meio estranho e tal. Tipo, eu lembrei do filme A Mosca. Eu não sei porquê, né? No terceiro ato, eu falei, caralho. Eu lembro, eu já vi isso em algum lugar, tipo A Mosca, assim, e tal. Assim, vale a crítica, a Demi Moore tá muito bem, né? Poderia ter aproveitado um pouco mais desse talento dela. Mas é um filme de qualquer coisa também. Sabe um Drink no Inferno? Que a história tá no direitinho do nada. Nossa, aí no terceiro ato dedo no cu e gritaria. Aí é noite na essência. Cara, um Drink no Inferno é muito bizarro, porque você tá assistindo... São dois filmes. Você tá assistindo um filme, de repente vira um outro filme completamente diferente. Não, Eu lembro que eu tava vendo com meus amigos, aí do nada, quando começou a Salma Hayek faz aquela dancinha, né, que você dá medo, aí daqui a pouco todo mundo vira bombinha, caralho, como assim? Eles perderam alguma coisa? Volta aí! Caralho. Parece que esqueceram uma parte do filme na mesa de edição, né? Faltou o meio do filme. Fizeram um corte no filme, esqueceram de botar a ponte que ligava essas duas. De onde surgiu esse monte de se fosse o Tarantino, aquilo ali a gente ia esperar. Se fosse, a gente ia estranhar não ter acontecido. Falei, peraí, tem alguma coisa errada. Vai chegar no terceiro ato e não aconteceu nada disso. Né? Bem, eu comecei aqui falando se vocês iam me desanimar ou animar, e vocês me desanimaram completamente de assistir A Substância, mas são escolhas da vida, isso aí eu vou pular. Tem muitos outros filmes e séries para assistir ainda. Qualquer coisa esse filme. Então tá bom. Vamos pro próximo? Para encerrar aqui, também vamos falar, porque A Substância concorreu ao Oscar, né? De melhor filme, melhor atriz com a Demi Moore. Vamos também ir para um outro filme que também concorreu ao Oscar de melhor filme, melhor ator, se eu não me engano. Melhor ator teve, né? Não, não concorreu, não?
Então, o melhor filme concorreu. Acho que tava sim, Eu acho que estava. Fotografia estava, que eu lembro porque eu achei a fotografia maravilhosa desse filme. O filme que nós vamos falar agora é Conclave, né? Que há pouco tempo teve, né, a vida imitando a arte imitando a vida, né? Há pouco tempo nós tivemos um conclave na vida real aí, que foi rapidinho. Já temos que tem o novo Papa aí, o Papa Leão XIV, não é isso? Exatamente. Kid já pode fazer visita papal. Já demos Papa. Então, liberada a visita papal. O pior é que eu tava assistindo o filme e lembrando dessa piada. Não lembrei, cara. Olha. Não tem como assistir filme de Papa e lembrar dessa piada. Uma crítica que eu tenho para esse filme é que não usaram Engenheiros do Havaí como parte da trilha sonora. Eu esperei, tipo assim, porra, vai subir as letras, terminou o filme, vai subir o papai, porra. Nada. Melhor ator, tá confirmado, foi indicado sim. Foi melhor filme, melhor ator e melhor roteiro adaptado. Exatamente. Fotografia não? Trilha sonora, se tivesse fechado com... Aliás, isso todo mundo falou muito por que não tinha essa indicação. Eu acho a fotografia muito bonita do filme. Caraca, não concorreu. Eu achei tão boa a fotografia que eu imaginei que tivesse concorrendo, né? Então, vou falar a história resumida aqui. O nome do filme já conta a história, né? Porque é um conclave. O Papa morreu. O que acontece dentro do conclave. Eu acredito que seja exatamente como foi mostrado no filme. Como eu não sei, eu prefiro ficar com a minha crença de que realmente aconteceu. Então, o Papa morreu, foi feito conclave, para quem não sabe, os papas se reúnem, entram numa casa, não, numa casa, numa casa, entram numa casa, eles alugam o Airbnb no Vaticano. Exatamente. Vão pra casa da Playboy. E só sai de lá depois que tem uma votação lá, mansão Playboy com as freiras. Eu acho que, inclusive, esse conclave deveria se mudar. Deveria botar todos esses papas para sair na porrada e quem sobreviver sair. Era o novo papa. Mas aí teria que ser filmado, né? Para dar uma audiência. Não, sim, claro. O número de fiéis ia aumentar na Igreja Católica. Né? Ter perdido muito espaço. Tinha que ser aquele programa lá, o candidato saindo do mar. Tipo de férias com ele. igual a abertura. Ih, rapaz. É o Papa do Japão. De onde congrega aquele Papa? Não, aquele é da minha igreja, hein? Não, acho que é da minha. Tipo a abertura de Fórmula 1 também, com a musiquinha e os papas fazendo assim, fazendo toda uma mise-en-scène. Aí, assim, o filme... Um decathlon papal. Sim, tem que fazer... E assim, as provas tinham que ser de batina. Tipo a Olimpíada do Faustão. Exatamente. Quantos Pai Nosso conseguem rezar por minuto, esse tipo de prova, né? Exatamente. Correr rezando o credo, essas coisas assim. Carregando santa, assim, nas costas. Quem deixar a santa cair é eliminado. Correr assim, chegar correndo assim, andar na água, assim, quem for mais longe. A corrida do ovo é a corrida da hóstia. Assim, pega o barco e vai para alto mar. Quem voltar com mais peixe. Ai, Deus do céu. Aí imagina. Ia ser sucesso de audiência. O cara conquistou o papado. Então, podemos voltar ao filme? Não, vamos lá. Tá, beleza. Onde você... Eu sei que não é. Você é católico, Piri? Cara, sou, né? Fui criado em igreja católica. Sim. Só porque te disseram que você é, né? Você já rezou o terço? Não? Você sabe rezar o terço? Oi? Você sabe rezar o terço? Não. Bom, belo católico. Você é meio mutirão, você é meio fajuto, né? Eu nem acredito em Deus e sei rezar o terço. É católico. É o famoso católico não praticante. Meu amigo, quando teve uma missa, a gente foi, aí falou Pai Nosso, falou mais um pedaço, falei, caraca, aumentou o Pai Nosso. Agora,
Então, vamos voltar pro filme. Vamos. E assim, mostra o que não é visto por nós meros mortais dentro de um conclave, né? Porque, embora muita gente não perceba, tem diversas visões dentro da Igreja Católica, e dentro de um conclave é eleito como se fossem partidos políticos mesmo, né? E lá dentro é feito política. É política pura dentro de um conclave, onde você negocia, você tem votos, em que certa visão predomina, né? Por exemplo, antes do Leão XIV, a gente tinha o Ratzinger, né? Alguma coisa assim. Oi? O Bento. Então, o Bento, que era antes deles... Francisco. Então, antes do Francisco... É o Bento. Isso, o Bento tinha uma visão mais conservadora. Depois do Francisco, uma visão mais progressista. A gente teve só uma inversão, né? Porque, na verdade, a gente teve Bento e Chico. Porque o certo é Chico Bento. Você não pensa piadinha, não. Só inverteram, né? Isso é errado. E a série, ó, o filme mostra isso. Tá certo que foi de forma bem exagerada. Eu não sei até onde foi exagerado. Eu não sei. Eu não sei até onde foi exagerado, mas tem umas coisas meio pesadas que eles se mostravam bem mortais, bem humanos, vamos dizer assim. Tem muito disso também, né? Ele é um humano, né? E erra, assim como qualquer ser humano. E a gente temos que, só para a gente falar sobre o filme também, né? Que durante o conclave aí chega é arcebispo, né? Arcebispo? Acho que é. Não, o católico é você, Anderson. Você que tem que saber. Chega um deles que até então não era conhecido. Sim, né? sim. Ele chega para participar do conclave e levanta suspeita de onde ele é, por que ninguém tem informação. Quando ele foi nomeado, porque até então não tem nenhum registro. E aí é uma subtrama dentro do filme, né? E aí ele entra, óbvio, também em toda essa politicagem que rola no conclave, né? E ele é praticamente peça fundamental para a eleição, né? Sim. Ele veio do Afeganistão. Ele não é de lá, mas estava escondido lá em Cabul, Mossul, sei lá, um lugar desse aí. Que ele foi escondido justamente porque não poderiam ter católicos lá, né? Senão seriam... Assim, o filme, eu esperava... Que isso, Anderson? Tá tudo bem? Ah, tá. Senão, exatamente. Eu achei que você estava pedindo para eu cortar alguma coisa aqui para parar de gravar. Eu pensei que fosse gostar mais desse filme, porque... Só que eu achei, principalmente o final, me perdeu um pouco. Eu achei o final um tanto quanto fantasioso. Eu fiz uma comparação com um filme que eu gostei muito, que foi Dois Papas, né? Foi com Anthony Hopkins e outro ator, eu não lembro. Filme de 2019. Aquele filme Dois Papas da Netflix, o filme, ou está na Netflix, alguma coisa assim. Da direção da Meirelles. Aquele filme eu achei fantástico, o roteiro espetacular. Eu não achei Conclave com a mesma qualidade, não. É um bom filme, tem várias reviravoltas, para quem gosta de politicagem, é bacana. Um cardeal dando uma rasteira no outro cardeal, um querendo sacanear o outro dentro da Igreja Católica, mas Dois Papas eu achei uma coisa muito mais real, muito mais... Eu gostei muito de Dois Papas, inclusive. É diferente, né, o Romano? É diferente, mas... Porque eu acho, eu sempre falo isso, eu acho Dois Papas é um filme sobre perdão, cara. Eu acho muito bonito, Se você olhar ali, né, os dois, né, revendo a sua história, tanto o Ratzinger quanto o Francisco, que foi o Chico Bento. É a história do Chico Bento. Do Chico Bento. Argumento. Eu fui muito bonito. Eu acho muito bonito, né, cara? Acho muito bonito. Eu esperava mais Conclave. Assim, é bom filme, a fotografia é maravilhosa, atuações ótimas também, mas não me acrescentou muito não, principalmente por conta do final, que eu achei o final muito fantasioso. Eu achei que o filme estava indo até bem até o final. Não... Eu achei que é uma coisa que nunca... É um filme que se propõe a ser realista, então o final também teria que ser realista. E eu acho que aquilo nunca que aconteceria, mas... Porém, contudo, entretanto, todavia... Eu gostei, mas também é aquele filme que não assistiria de novo, mas é bom, diverte. Nossa, eu acho que ele humaniza muito o processo.
Uhum. Isso sim. Sempre foi um negócio muito místico, o que acontece, que não sei o que. A gente não sabe se realmente é daquele jeito, mas ele humaniza muito o processo. Embora eu acredite que seja. E eu não vi ninguém da igreja. Eu vi pessoas, já ouvi relatos de pessoas que tiveram algum conflito com a história, né? Alguns querendo barrar, alguma coisa assim. Quando isso acontece é porque a gente sabe que alguma coisa tem de verdade. Né? Uhum. Mas eu acho que, assim, eu tenho uma visão de que a igreja ela não é algo que traz para dentro, ela é algo que leva para fora. Isso independente da religião. Eu acho que a religião é você levar para fora e não trazer para dentro. E quando você trata de assuntos religiosos de forma muito pé no chão, levando a realidade, mostrando que as pessoas que estão lá são pessoas e que o importante é porque, cara, para quem é cristão, a figura mística é Jesus Cristo. Os outros são a importância dos outros é justamente eles serem humanos tentando buscar a santidade, que é Jesus Cristo. Mas são seres humanos. Então, quanto mais você tenta aproximar padres, pastores, religiosos, sacerdotes, essas pessoas da realidade do ser humano, essas pessoas são maiores, passam a ser maiores, imagens maiores do que são. Porque é muito fácil você chegar e você tentar transformar um sacerdote, seja ele um padre, seja ele um pastor, numa figura meio mística, próxima de Deus, e você achar que eu nunca vou conseguir chegar ao patamar da salvação, porque eu nunca vou conseguir chegar a ser isso que ele se propõe a ser. E é justamente o contrário. É você acreditar que aquele pastor, aquele padre, ele é um ser humano que pode escolher errar e que está sempre lutando um conflito interno para nunca errar. E que eu, como não sendo sacerdote, mas uma pessoa comum também, mas que não tenho essa missão, também posso chegar a isso. Então eu posso me aproximar, eu não consigo me aproximar de Jesus como ser ele. Mas eu consigo me aproximar do líder religioso, do padre, do pastor, desde que ele esteja fazendo a coisa certa, claro. Mas sabendo que eles podem errar, podem buscar o perdão, podem dar a volta por cima, podem melhorar, podem se arrepender, assim como eu também posso. E aí eu acho que quando a igreja se propõe a mostrar que ela também pode cometer erros e voltar atrás nos seus erros e buscar o perdão dos seus erros, eu acho que isso aproxima muito mais as pessoas do que ela estar num patamar muito acima e que a gente começa a sentir que não é um patamar alcançável pela gente. E aí a gente pensa, aí muita gente vai pensar assim, mas eu nunca vou conseguir chegar, também não tenho essa pretensão mais. E aí eu vou levar a vida do jeito que deve ser levada, do jeito que eu acho que eu consigo, porque eu nunca vou conseguir atingir aquele patamar. E acho que é justamente o contrário que a gente tem que pensar. O bom do Bruno é que depois de uma piadoca de Papal e de Chico Bento, ele vem com a reflexão dessa, né? Eu vou do 0 a 100. Eu dou escândalo a filosofia. De Changeman para filosofia, isso aí. Um vídeo aí, não sei se você viu, Chão, de uma entrevista com o Lawrence Fishburne, que ele faz analogia do Neo, do Matrix, com Jesus Cristo, bem maneiro, né? Eu acho que você me mandou. Eu te mandei, né? E no final ele pergunta, quem é Morpheus, né? E o cara fala assim, Morpheus é o João Batista. Exatamente. Nunca tinha feito essa ponte do João. Não. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, né? Mas dele ser dessa analogia com Jesus Cristo, eu já faria até do próprio Star Wars, do Anakin, que depois se perde, né? Mas que acho que tem os filmes mais antigos têm essa essência aí do nascer da força, do escolhido, né, do sacrifício e tudo mais, né? Porque no final das contas, né, quando a gente fala do escolhido e tudo mais, a gente vê no final da trilogia, da primeira trilogia, né, o sacrifício, né? Sim. E nesse caso é o pai se sacrificando pelo filho, né? E não o filho se sacrificando pelos irmãos, né? Porque Jesus Cristo salvando o mundo dos pecados. Mas sim o pai, que é o pecador, se sacrificando pelo filho, né? Sim. No final se perde um pouco, mas é mais ou menos uma essência da religião em si. Então é isso aí, pessoal. Falamos de 4, mas fica meio estranho. Você falou? Não, eu disse que eu ia falar, mas ficou bem estranho. Falamos sobre
4... 3 filmes e uma série. Isso aí, melhor, né? 3 mais 1 é igual a 4, mas a gente separa. Falamos de 3 filmes e uma série. E foi bacana aí a conversa. Eu vou fazer uma coisa agora que eu sempre esqueço, né? Depois dessa nova versão aí do Podcine, essa versão que o Sandro sempre está ocupado e nunca pode gravar, eu nunca mais pedi para curtir, para compartilhar e para divulgar, né? Divulgar a palavra no Podfim. Um negócio tão informal. Exatamente. Papo, foi mais para a gente poder conversar. É isso aí. Do que fazer realmente material para internet. É uma desculpa. É uma desculpa para a gente conversar. Mas é uma desculpa que quem puder participar mais dessa conversa também, comentando, curtindo. Exatamente. Quem quiser participar de uma conversa com a gente qualquer dia também, pode entrar na fila. Manda uma mensagem. Pode entrar na fila. Isso aí. Valeu, pessoal. Vou encerrar a gravação por aqui. Valeu? Falou, abraço. Valeu, abraço.